Olá, meu nome é Eduardo Cambi e eu escrevi, junto com o professor Sandro Marcelo Kozikowski, um artigo sobre a interpretação da regra contida no artigo 4º, inciso 1º, da Lei de Abuso de Autoridade. Esse artigo 4º, inciso 1º, fala sobre os efeitos da condenação e diz o seguinte, que a sentença penal condenatória de crime de abuso de autoridade torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, e aqui eu sublinho, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos. Bom lembrar que a Lei de Abuso de Autoridade consagra a ação penal pública incondicionada, lá no artigo 3º, ou seja, o Ministério Público deve buscar a persecução penal, independentemente da vontade do ofendido. Entretanto, a vontade do ofendido é indispensável para que nós tenhamos a reparação mínima dos danos. Também é importante consignar que o artigo 7º da Lei de Abuso de Autoridade consagra o princípio da independência de instâncias, ou seja, a esfera civil, a esfera penal são independentes, mas se o fato e a autoria desse fato forem reconhecidas na esfera criminal, não se vai se discutir mais isso na esfera civil. Importante dizer que nós adotamos nessa lei um regime de adesão facultativa, ou seja, se o ofendido não fizer o requerimento, o juiz não vai poder fixar os danos minimamente ocorridos. E daí nós vamos aplicar a regra do artigo 64 do Código de Processo Penal, que permite que o ofendido depois possa ingressar com uma ação própria de reparação de danos na esfera civil. Por outro lado, a sentença penal condenatória, conforme está lá no artigo 63 do Código de Processo Penal e no artigo 515, inciso 6º do Código de Processo Civil, é um título executivo judicial e, portanto, a sentença penal condenatória, quando fixa os danos, ou seja, quando há esse requerimento do ofendido, ela pode ser executada na esfera civil. Ou seja, não vai se discutir mais o andebeatur, mas apenas o quantum debeatur, cabendo eventualmente uma liquidação de sentença. Quais são os antecedentes normativos ao artigo 4º, inciso 1º da Lei de Abuso de Autoridade? O artigo 74 da Lei 9.099 dos Juizados Especiais e o artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 11.719 de 2018. Esse artigo 387 não exige o requerimento expresso da vítima, do ofendido, fala também em valor mínimo e entende-se que esse artigo 387 concedeu uma fração da competência civil para o juiz criminal. O STJ já analisou esse artigo 387, inciso 4º, e a jurisprudência diz que o juiz não pode, de ofício, determinar a fixação do valor mínimo da indenização. Depende, no caso do Código de Processo Penal, de pedido expresso ou do Ministério Público ou do ofendido, e também está condicionado ao contraditório do acusado, sob pena de violação da ampla defesa. O Superior Tribunal de Justiça também tem afirmado que quando o dano não depende de prova, no caso, por exemplo, de um dano moral, que é um dano moral in re ipsa, em decorrência, por exemplo, de uma violação de um direito de personalidade, o tema 983 do STJ, em relação à violência doméstica e familiar, afirma que se pode, sim, fixar o dano porque não exige provas. Outros danos
que vão além do mínimo que pode ser estabelecido pelo juiz criminal, aí sim terão que ser discutidos na esfera civil. O Ministério Público, na defesa dos interesses da vítima, pode pedir a reparação dos danos, tanto no acordo de não persecução penal, o artigo 28, letra A, inciso 1º do Código de Processo Penal, introduzido pelo pacote anticrime, e o que também já estava previsto na resolução 181 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, no seu artigo 18, lembrando sempre, ou também, né, o acordo de não persecução penal, ou na denúncia, mas na denúncia tem que fazer um pedido expresso para que o juiz possa analisar essa questão. Na falta de um valor mínimo da reparação, o Conselho Nacional do Ministério Público, no Guia de Atuação do Ministério Público na Proteção e Amparo das Vítimas de Criminalidade, que foi publicado no final de 2019, recomenda que se aplique, por analogia, a Lei 6.194 de 94, que é a lei do DEPREVAT. Também é importante lembrar que a fiança, que está regulamentada no artigo 336 do Código de Processo Penal, também serve para a reparação dos danos. Portanto, o artigo 4º, inciso 1º da Lei de Abuso de Autoridade adota um regime de adesão facultativa. O ofendido tem que se manifestar expressamente, o Ministério Público não pode fazê-lo em nome da vítima, mas pode, com base no artigo 6º do Código de Processo Civil, aplicável ao Código de Processo Penal pelo artigo 15 do CPC, que é o dever de colaboração, pode orientar a vítima a fazer esse pedido expresso. Esse sistema de adesão facultativa também é adotado em outros países, como Portugal, Alemanha, França e Itália. Sempre lembrando que se trata de um valor mínimo, isso está também lá no artigo 509, inciso 1º e 2º do Código de Processo Civil, e outras verbas, eventualmente, podem ser pedidas no juízo civil. Por exemplo, os lucros cessantes em decorrência da prisão ilegal e, portanto, abusiva, nos termos da Lei de Abuso de Autoridade. Por outro lado, a sentença absolutória não impede a reparação civil, desde que o motivo da sentença absolutória tenha sido a insuficiência de provas. Lembrando também que a ação civil ajuizada antes da ação penal pode gerar a suspensão do processo civil, nos termos do artigo 313, inciso 4º do CPC. Agora, tratando-se de lei de abuso de autoridade, como a adesão é facultativa, se não houve a adesão, não houve o pedido expresso do ofendido, essa suspensão não se coloca. Então, o Ministério Público tem um papel importante, na medida em que pode advertir o ofendido da necessidade de fazer esse requerimento ou ponderar para ele a possibilidade dessa reparação de danos ser feita no juízo civil, já que se trata de uma faculdade prevista no artigo 4º, inciso 1º da Lei de Abuso de Autoridade.